E o pai tá dormindo. Eu vi a imagem ali que ela... Começa o Márcio, então. Faz uma introdução agradecendo o convite, porque eles estão conseguindo colocar o Godoy. Aí você... Pessoal, boa tarde a todos. Os problemas técnicos acontecem em todo lugar, né? E estamos com dificuldade de colocar o Godoy aqui na live, né? Então a gente vai começar e assim que ele puder, que conseguir resolver o problema técnico, aí a gente recoloca o Godoy e a gente consegue fazer aí o que nós planejamos. Bom, o que eu queria agradecer em primeiro lugar o Godoy, o Pedro, a direção e a coordenação, a equipe gestora da IMEFCEL, por essa oportunidade, por nos convidar para falar um pouquinho sobre a história, a memória de Perus e a inserção da escola em toda essa articulação do que foi a história e a memória de Perus, né? E falar sobre a história de Perus, ela é um tema gratificante para a gente, que é uma história muito rica, né? É uma história de participação popular, é uma história que nos deixa bastante satisfeito em relembrar tudo aquilo que se passou ao longo do tempo na construção desse território, na construção de uma sociedade aqui em Perus. A gente, para falar da história de Perus, a gente tem que retomar um pouco
que Perus do século XVII, por exemplo, não existia Perus, mas aqui já era parada de tropas de burro que se dirigiam do sul para Minas Gerais na época da mineração. A gente tem que lembrar também que em 1590, por exemplo, Afonso Sardinha já cavava ouro no Pico do Jaraguá, nesses arredores aqui, né? Então, Perus, o Morro Doce, são áreas onde, lá no 1590, 1600, já se extraía dessa região. Mas, dando um salto, porque o tempo é bem pequeno e a gente tem que passar meio que batido em algumas coisas relevantes, mas em outro momento, talvez, a gente possa retomar e conversar mais sobre. Lembrando que a gente tem 867, se eu não me engano, isso, a inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway. A Estrada de Ferro que foi construída para transportar o café do interior até o Porto de Santos. Então, em 1867, inaugura-se a Estação da Luz e, no mesmo ano, a Estação Perus. Qual o motivo? Se Perus não tinha nada, praticamente, população, mas que aqui em Perus é onde as locomotivas se abasteciam de água. Perus é uma região bastante rica em nascentes e minas, né? Então, nessa região, a gente tinha, já em 1867, a instalação da estação de trem. É bom lembrar também que no entorno de Perus, já em 1890, por exemplo, a gente já tinha a Companhia Melhoramentos em Caieiras. Em 1898, é inaugurado o Hospital do Juqueri, em Franco da Rocha, que eles davam o nome de Asilo de Alienados, né? Então, essa região já tinha uma ocupação industrial em Caieiras, médica em Franco da Rocha. Mas o que vai marcar mesmo Perus foi que, em 1914, inaugura-se a Estrada de Ferro Perus-Pirapora, né? O seu primeiro presidente foi Silvio de Campos, que hoje é nome da avenida principal aqui de Perus. Silvio de Campos era irmão de Bernardino de Campos, governador de São Paulo, senador, deputado federal, né? E em 1914, então, inaugura-se a Estrada de Ferro Perus-Pirapora, que nunca chegou em Pirapora. Ela só ligava Perus até Jamar, coincidentemente, onde tinha a matéria-prima para se produzir cimento. Em 1926, então, instala-se a fábrica de cimento Perus, aqui próximo à estação. Então, capital canadense, da Dresden Pise, de Montreal, monta a primeira fábrica de cimento do Brasil, cimento Portland, de grande porte. Então, essa fábrica é a primeira fábrica de cimento brasileira. E é lógico que, em 1926, Perus não era ainda distrito, Perus pertencia ao subdistrito de Nossa Senhora do Ó, né? Perus só vai ser constituído como distrito em 1934, né? É quando o marco da fundação de Perus, vamos dizer assim, é quando Perus se desmembra da freguesia do Ó, da Nossa Senhora do Ó, e transforma-se em distrito, né? Então, 1926, vamos lembrar, início da industrialização paulista e brasileira, né? E todo o processo de industrialização, ele provoca também um processo de atração de imigrantes, provoca migrações atrás de emprego. E todo o processo de industrialização provoca também um processo de urbanização. Então, aí a importância da produção de cimento. O Brasil, até então, importava cimento, principalmente do leste europeu, da Polônia, principalmente da Polônia, mas de outros países também, né? Então, de 1926, essa fábrica é instalada, e essa fábrica vai ser de grande importância na construção, na urbanização da cidade de São Paulo.
Podemos dizer que o Cimento Perus cimentou a urbanização paulista, a urbanização da cidade de São Paulo. E ela vai passar por uma grande transformação, a fábrica de cimento, em 1951, quando os canadenses saem e vendem a fábrica para o empresário J.J. Abdala. J.J. Abdala era um deputado federal também, secretário do Trabalho do governador Adhemar de Barros. 1951, a população de Perus era em torno de 4.500 habitantes, mais ou menos. Não chegava a 5.000 habitantes. Né? E como J.J. Abdala vem junto a uma precarização, vamos dizer assim, ainda maior da força de trabalho, das relações trabalhistas. A não atualização de maquinários, não investimento em segurança de trabalho. Quem pesquisa vê fotos antigas de Perus, por exemplo, nas ensacadoras, os trabalhadores trabalhando descalços, por exemplo, quando estourava um saco de cimento na ensacadora, cobria todos os trabalhadores de cimento, eles não tinham nenhuma proteção, nada disso. É lógico que, com tudo isso, começa também a ter uma proporção grande da organização dos trabalhadores do seu sindicato. E começa a pipocar as greves não só por aumento salarial, mas também pela melhoria das condições de trabalho. Então, essas greves vão fortalecendo o sindicato e vai culminar com a grande greve de 62, que durou 7 anos. E é interessante a gente analisar a força dessas greves, a força do sindicato, que depois foi denominado Sindicato dos Queixados, né? Por quê? Porque a força deles vinha do enfrentamento do patrão de uma forma diferente. O advogado do sindicato, Mário Carvalho de Jesus, trouxe para cá, junto com João Breno, Jangada e outros líderes sindicais, a ideia de Gandhi, a ideia da não violência ativa, né? Traz aquela ideia da firmeza permanente, que aqui no sindicato eles diziam, aqui a gente tem a firmeza ativa permanente. Ideias que vinham de Padre Lebré, dos padres operários da França, de Gandhi, né? E que se espalhou pela América Latina, vindo também com alguns missionários dos Estados Unidos para cá. E essa força se expande, essa nova forma de defesa da vida, nova forma de lutar melhores condições de trabalho, lutar contra as desigualdades sociais. Isso se espalha principalmente com a força da Igreja Católica, das comunidades de base, né? E tudo isso vai fortalecendo os trabalhadores. Em 1962, a gente tem, então, o início de uma greve que se estendeu por 7 anos. Segundo o Sidney, presidente do sindicato, a greve, de fato, ela durou 90 dias, 3 meses, um pouco mais. Só que os trabalhadores estáveis, em torno de 500 trabalhadores, eles permaneceram em greve durante 7 anos. Tiraram a carteira de trabalho e foram trabalhar em outros lugares. O Tião, por exemplo, contava que ele foi para o interior e sofre uma transformação muito grande. O bairro, que em 1960 tinha em torno de 7.000 habitantes, né? Uma população pequena, então uma população que todas se conheciam. Todos tinham uma relação de amizade, de vizinhança, um bairro muito pequeno. E depois de 3 meses de greve, os trabalhadores queixados que permaneceram em greve vão se defrontar com os trabalhadores pelegos que voltam ao trabalho. Aí Perus se divide de uma tal forma que a perseguição aos trabalhadores queixados se transforma numa coisa hedionda, né? E percebam que estamos falando
de um período do início da ditadura militar no Brasil. Período duro, né? Uma população de Perus, por exemplo, pequena desse jeito, às vezes acordava com as tropas do exército tomando o bairro, para impedir piquetes, para buscar trabalhadores em suas casas para levar até a fábrica. Então, crianças que moravam na Vila Triângulo, que era a Vila Operária, que jogavam bola junto, de repente não puderam mais jogar bola, porque o pai de um era pelego. Os trabalhadores queixados, por exemplo, eles os armazéns. Todo mundo comprava por caderneta, por exemplo, né? Fazia conta na caderneta, no fim do mês recebia o salário e pagava. E os comerciantes foram praticamente obrigados a cortar o crédito dos queixados. E aí sobrepõe uma força muito grande, a força das mulheres, né? As mulheres participavam dos piquetes, as mulheres participavam das passeatas, das caminhadas. Quando os grevistas fizeram greve de fome, lá no centro de São Paulo, as mulheres seguraram a barra. Tem uma foto muito bonita, que é da greve, da fila do pão, né? Onde as mulheres faziam e distribuíam a comida. Tem um filme do Rogério Correia, chamado Os Queixadas, onde os atores são os próprios queixadas, né? Um café da manhã, o João Breno conversando com a dona Terezinha, sua esposa, como que querendo largar a luta, né? E a dona Terezinha diz, não, segura, vai, que a gente segura a mão, né? Então, a força que as mulheres exerceram durante a greve dos queixados também foi muito grande, né? E a força que eles recebiam das comunidades de base, da Igreja Católica, principalmente nesse momento, fez com que eles segurassem esse rojão por 7 anos. E seguraram, ensinaram e construíram uma história bonita, uma história que serve de base para todos nós que lutamos por um mundo diferente, um mundo melhor. O Abdala resistiu, o Abdala ele lutava contra. O Abdala ele tinha uma frase que ele dizia: eu sou a lâmpada, eu sou a luz. E os trabalhadores têm que ser as mariposas que giram ao meu redor, né? Só que os trabalhadores queixados não viam dessa forma e lutaram bravamente. Em 1969, depois de 7 anos de greve, a Justiça determina o retorno ao trabalho e o pagamento de 7 anos de dias parados. Isso foi uma vitória extraordinária para a classe trabalhadora, só que o Abdala, como era conhecido como mau patrão, óbvio que não pagou a indenização para os seus trabalhadores. Esses trabalhadores só foram receber essa quantia devida em 1975, 76, porque em 75 a fábrica foi confiscada pelo governo federal. O Abdala tinha muitas terras, de Perus até Cajamar, tinha várias indústrias, né? O Parque Anhanguera, onde é o Parque Anhanguera hoje, era do Abdala. Então, a União toma tudo do Abdala para pagar as suas dívidas, inclusive a dívida trabalhista com esses grevistas. A União faz o saneamento, paga todas as dívidas do Abdala e depois põe a leilão todo esse patrimônio novamente. E, por incrível coincidência, quem compra é o grupo Schoff, genro do Abdala. Então, a União pegou a fábrica, pegou os bens do Abdala, saneou, pagou, deu dinheiro para o Abdala comprar de novo. O Abdala comprou, voltou a ser dono, só que depois o Abdala de novo não pagou o empréstimo que a União fez para ele. E a fábrica de cimento até hoje pertence ao grupo Abdala. Eu falei das mulheres, em 1970, na década de 70, a Igreja Católica, durante a sua campanha da fraternidade, aqui em Perus o subtema era o pó de cimento paga a vida. E uma
caminhada na década de 70 muito grande de mulheres, principalmente, em defesa da qualidade de vida, contra o pó de cimento que esmagava a vida dos pobres trabalhadores aqui de Perus. Quem conhecia Perus e quem conhece por imagens vai lembrar que as casas, o telhado das casas eram todos cimentados, do pó que saía da fábrica e caía. A hora que tocava o apito, que abria a chaminé da fábrica, as pessoas tinham que correr tirar as roupas do varal, você não cimentava a roupa. Alguns lugares de Perus não podia ter horta, porque esse pó ia cimentar o alface também, né? Então, uma vez, um médico da USP esteve aqui num dos cafés filosóficos, ele disse que, Paulo Saldiva, ele disse que o número de problemas respiratórios aqui em Perus era muito grande, óbvio, por conta desse pó de cimento que esmagava a vida dos trabalhadores. O Abdala tinha que instalar filtros na fábrica. Maldoso do jeito que era, mau patrão, como era conhecido, ele compra os filtros, só que não instalou. Quando a fábrica fechou, os filtros estavam lá no galpão, fechadinho na sua caixa, né? Em 1986 ocorre a última greve dos queixados, mas aí ocorre também o fechamento da fábrica. A fábrica fechou não porque os queixadas fizeram greve. A fábrica fechou porque o patrão não se interessava mais. Ele parou de produzir o clinker aqui para já comprar, nessa época, o clinker da Votorantim, por exemplo. Então, aos poucos, o Abdala foi entregando a fábrica até já. Óbvio, né? Então, meu tempo está terminando. Tinha muita coisa para falar ainda, mas só para terminar, mais 2 minutinhos. A lição que esses queixadas nos dão, a lição de solidariedade, a lição de luta, a lição de engajamento contra aqueles que os oprimem é muito grande. E quando hoje a gente tem um movimento de reapropriação da fábrica, a gente não está pedindo para que seja preservado as ruínas que estão lá na fábrica. Aquilo também deve ser preservado. Mas sim preservar a história dos trabalhadores daquela fábrica. Tudo que eles nos ensinaram. Durante muito tempo, os queixadas conseguiram vitórias, tinham questões trabalhistas que já tinham aqui na Cimento Perus, mas que não fazia parte ainda da legislação brasileira. Só foram fazer parte depois, quando Franco Montoro foi ministro do Trabalho. Dando um pulo agora para terminar, em 1987, ocorre o tombamento da Perus Pirapora. Em 1991, Luiz Erondina, prefeita, Marilene Chauí, a secretária da Cultura, tomam também todo o terreno da fábrica, 750 mil metros quadrados da fábrica foram tombados como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Em 1992, a Erondina faz um decreto de utilidade pública para a construção do Centro de Cultura e Memória do Trabalhador na antiga fábrica de cimento. Era o primeiro passo, a utilidade pública, para ser desapropriada. Depois de Luiz Erondina, nenhum prefeito mais desapropriou, indenizou. Então, aquele terreno, as ruínas da fábrica hoje, pertencem ao Abdala ainda. E, para encerrar, só lembrando que, quando aqui em Perus, em toda a América Latina, se difundia muito a questão da não violência, a questão da firmeza permanente, quando Pérez Esquivel, em 1980, ganha o Prêmio Nobel da Paz, um argentino também, militante da igreja, ele, na sua primeira entrevista, ele diz: esse prêmio não é meu. Esse prêmio é de todos que lutaram pela firmeza permanente. Né? Então, Pérez Esquivel disse: eu vou chamar 2 representantes de cada país para receber comigo esse prêmio Nobel. E do Brasil foi para Oslo receber o prêmio Nobel junto com Pérez Esquivel, foi o Frei Alarmino, que acho que muitos conhecem, e João Breno, o representante da firmeza permanente, né, os 2 aqui no Brasil, que receberam junto com Pérez Esquivel esse prêmio.
Então, tem muito mais coisa para a gente falar, tem muito mais histórias para a gente contar, mas quem vai na fábrica hoje vê lá dentro um picho, uma pichação lá dentro escrito o seguinte: eu não vim ao mundo para ser pedra, né? E a gente tem que pensar bem o que isso diz. Quando eu li aquilo, eu lembrei de eu não vim ao mundo para ser pedra, eu lembrei de Caetano Veloso, né? Que fala que gente é para brilhar e não para morrer de fome. E foi isso que os queixadas nos ensinaram, a buscar o brilho de uma sociedade justa, fraterna e mais econômica. Eu acho que paro por aqui, depois não sei se vai ter perguntas, se a gente vai poder falar mais alguma coisa, mas os queixados nos deixaram esse legado. O legado que Mano Brown diz: aqui em Perus, o chicote estrala. Obrigado. Eu não sei se eu já posso entrar. Posso, Gabi? Agora acho que a Marilena vai... Mesmo agora? Posso entrar para falar? Isso. Isso, então tá bom. Legal. Então, assim, bom dia a todos, né? Bom dia ou boa tarde, já estamos entrando na tarde. E eu quero, em primeiro lugar mesmo, agradecer a iniciativa da escola em fazer um debate desse tipo, né? Nós sabemos da história dessa participação da escola na preservação da história e memória. Então, eu penso que eu agradeço demais ao CEL, aos organizadores, Pedro e Godoy, e eu acho assim que esse espaço que nós estamos tendo agora nessa pandemia, com todos os problemas que a gente tem, né, e que a gente enfrenta, a gente está tendo essa oportunidade de aproximação virtual, então nós não podemos esquecer que também é uma chance, né? E eu retomo o lema dos trabalhadores da fábrica de cimento para iniciar minha fala, que vai ser curta, porque eu estou vendo aqui no relógio que nós temos pouco tempo, né, até 1 hora, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem breve para dizer do papel da escola nisso tudo. E retomo a questão, o lema da firmeza permanente para iniciar essa minha fala que tem a ver com a escola, quer dizer, firmeza permanente, é um lema que vem dos pacifistas, né, da luta pela paz, e é um lema que permanece hoje no nosso coração, que permanece hoje nas nossas ações, nas ações escolares, nas ações dos movimentos sociais brasileiros, de Perus, aliás, permanece na nossa constante, né, na nossa narrativa. A gente vive aqui no bairro, os movimentos todos dizendo, bom, nós somos queixadas, nós somos os novos queixadas, e nós atuamos com essa perspectiva da firmeza permanente, desistir nunca. E eu começo, então, para falar da escola, gente, trazendo... É uma pena também, quero fazer essa ressalva, que o Godoy não pôde fazer a introdução dele, mas eu tenho certeza que, como foi montado um ciclo de debates, me parece, em torno da fábrica e dos movimentos sociais de Perus, então ainda haverá tempo para que o Godoy faça o seu pronunciamento e, com certeza, a sua peça, né, que ele fez uma peça e ele quer apresentar trechos dessa peça, então a gente aguarda isso com muita firmeza permanente, né, com a firmeza permanente. Mas eu quero aqui trazer, gente, no final da greve, quando o sindicato conquistou, eu quero fazer um amálgama com a história, com o que a escola e como a escola trabalha com a história de Perus. Quando terminou a greve, lá nos idos de 75, 74, né, que o Márcio acabou de apontar, até assim, os trabalhadores escrevem uma carta, o sindicato escreve uma carta, essa carta eu vou tomar como sendo a mais significativa para a gente iniciar papo sobre escola. Eles escrevem uma carta exatamente no dia 14/11 de 74, quando termina toda a movimentação daquela primeira greve que aconteceu iniciando em 62,
e eles terminam dizendo assim, bom, como é que nós vamos fazer? Eles perguntam, eles fazem uma pergunta na carta, eles dizem assim, uma carta do sindicato, vale a pena a gente guardar para sempre e transmitir aos nossos filhos o significado do dia 14 de maio de 1962? Então, assim, essa pergunta que os trabalhadores fazem, do meu ponto de vista, ela está completamente imbricada com o nosso fazer pedagógico na escola. Quer dizer, existe uma transmissão cultural, uma transmissão histórica desse conhecimento, que é um conhecimento tão importante, que é o conhecimento da luta operária, né? Assim, a luta operária de Perus e a luta pela construção de um centro de memória, a luta que nós desenvolvemos até hoje pelo Fora Lixão, que nós desenvolvemos há anos atrás, né? Quer dizer, a população de Perus, todas as lutas que a gente coloca tudo num mesmo, né, patamar de reivindicação e de povo aguerrido, como o Márcio acabou de falar, né, que aqui o chicote estrala, todas essas lutas, eu vinculo essas lutas a esse momento lá de trás, quando os queixadas perguntam, vale a pena a gente comemorar ou a gente marcar anualmente com uma comemoração essa data vitoriosa, com tudo que o Márcio trouxe de vitórias que nós conseguimos, que eles conseguiram, que os trabalhadores conseguiram nessa luta árdua, sofrida, com sangue e com muita vontade, né? Com muita vontade das mulheres e dos filhos também dos operários. Então, pensando nesse contexto que os trabalhadores pedem e que buscam, e que perguntam, vale a pena a gente trazer essa data? Então, é aí que eu tento articular essa nossa conversa com o que acontece na escola, com o trabalho pedagógico e didático que se faz com a história do bairro, com a história da luta dos queixadas, com a história, enfim, de Perus. A pergunta que eu acho que cabe a nós, a escola, ela vem, de fato, realizando um trabalho em torno da memória e da história da fábrica de cimento, da luta pela criação do centro cultural e essas lutas todas que a gente está colocando aqui? O que eu posso afirmar para vocês é que, sim, a escola tem, sim, trabalhado ao longo de muitos anos com essa memória, com essa história do nosso bairro. E ressaltar para vocês e para nós todos o quanto é importante que a escola esteja fazendo esse trabalho, e eu penso que esse trabalho que a escola faz, ele não vai parar. Ele não vai parar, por quê? Porque já nós instituímos, de certa forma, nós professores, nós trabalhadores da educação, nós instituímos aqui no bairro, de certa forma, a cultura do trabalho com a história e a memória do bairro de Perus. Então, eu quero dizer para vocês agora, como é que se dá o início disso na escola. Não que antes, né, vamos dizer assim, bom, olha, antes desse marco que eu vou dizer, que é início dos anos 90, não que isso não fosse trabalhado, que a história do bairro não fosse trabalhada nas escolas. Era trabalhado, mas naquela sequência temporal, que normalmente a história até então trabalhava. Então, aconteceu isso, tal ano aconteceu aquilo outro, sempre da perspectiva do vencedor. Então, quem são as figuras mais importantes na história de Perus e que vale a pena contar na escola sobre a história dessas pessoas? Isso é comum em muitas outras localidades por aí afora, do Brasil e por aí afora. Mas como é que entra para a história, para o ensino de história, ou para ensino de geografia, ou para as práticas pedagógicas e didáticas em torno da história de Perus, como é que isso entra no nosso circuito educacional?
Eu quero apontar, quero apontar um cruzamento de dois contextos, aliás, de um contexto com dois pontos fundamentais, dois aspectos fundamentais que criaram uma condição, uma oportunidade fundamental para que essa história entrasse, para que essa memória da firmeza permanente entrasse nas escolas e fizesse, né, e ganhasse terreno até os dias de hoje. Quais são esses dois pontos centrais? Para mim, a mudança curricular que o Brasil estava vivendo naquele momento, no início da década de 90, resultante do fim da ditadura militar. Então, nós temos que localizar claramente, né? A gente tinha um momento de redemocratização no nosso país e nós tínhamos uma revisão toda para fazer do que se ensinava nas escolas. O que se ensinava nas escolas? A história dos vencedores. Sempre. Então, o que era preciso fazer? Era preciso, no campo educacional, o que a gente estava fazendo? Contestando movimentos grandes de professores, passaram de intelectuais, de professores, as universidades. Nós começamos a contestar o que se ensinava dentro da escola. Então, isso é um movimento importante que a gente tem que considerar. O outro movimento importante que a gente tem que considerar é que Perus, nesse momento, a partir da final de década de 80, né, depois que a fábrica fecha, essa reivindicação, que, aliás, é anterior, de constituição de um centro de memória e cultura do trabalhador, ela está viva, ela está muito forte lá no final da década de 80 e início de 90. Então, se juntam duas coisas centrais. Essa questão educacional, que é uma mudança curricular necessária para um país que estava vivendo uma democratização, uma redemocratização, ou começando um processo mais democrático, e você tem esse anseio dos trabalhadores, vinculado àquela pergunta que os operários fizeram lá quando terminou a greve na década de 70. Vejam como a gente tem que analisar as coisas com maior profundidade e num contexto muito mais, né, trazendo elementos muito mais substanciais, fortes, para a gente poder entender o que está acontecendo. E vejam, junto a isso tudo, essas condições favoráveis que eu estou colocando para vocês, surge, então, com muita força, um movimento também na escola, na rede municipal de São Paulo, especialmente, que é o projeto da interdisciplinaridade. Pronto, aí a gente tinha todo um terreno fértil de condições para iniciar um trabalho em torno da história, da memória dos trabalhadores de Perus e também essa história da firmeza permanente, né? Quer dizer, a escola toma para si essa coisa de que era necessário um centro de memória, que ainda nós não conquistamos ele fisicamente, mas eu acredito que nós já conquistamos esse centro de memória no nível das ideias e no nível das práticas, né? Nós já conquistamos esse centro de memória. E aí, gente, o nome tão propalado e tão odiado ultimamente pelas direitas, né? Ou pela direita, vamos dizer assim, que é o Paulo Freire, e tão amado por nós, professores brasileiros, e tão valorizado pelo mundo afora, né, em mais de 100 países, com tradução de obras do Paulo Freire. É o Paulo Freire que, na década de 90, com a Luíza Erundina no governo de São Paulo, é o Paulo Freire quem é o secretário da Educação do município de São Paulo. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que, primeiro, a fábrica de cimento, a história dos trabalhadores, a história de luta, entra para o mundo da escolar pela porta da frente no nosso bairro. Entra pela porta da frente, por quê? Porque tem todo um contexto favorável. E eu vou dizer para vocês, assim, para encerrar minha fala, porque eu estou vendo assim que o tempo vai se encerrando, mas para dizer para vocês que todos esses trabalhos em torno da fábrica de cimento, eu posso dizer
com toda segurança, que da escola de onde eu saí, né, que eu trabalhei por mais de 20 anos, que é a Escola Cândido Portinari, é a escola que eu tenho o maior orgulho de ter pertencido e ter feito parte da constituição dos trabalhos pedagógicos lá. Aliás, eu quero dar, como está se falando muito hoje em dia, eu quero dar um salve para as minhas companheiras e companheiros de trabalho lá da Cândido Portinari, né? É uma escola assim, que tem uma história de trabalho pedagógico exemplar. Mas, se nós formos fazer um levantamento detido, nós vamos ver que quase todas as escolas do bairro, eu não posso dizer isso com toda a segurança, mas todas as escolas do bairro, quase todas as escolas do bairro, realizam trabalhos pedagógicos, didáticos, onde eles trazem a história e a memória de Perus, com todas eu não diria problemas, mas com todas, quando você fala em memória, você tem uma série de coisas que a gente pode dizer que, bom, eu posso trazer uma memória de coisas que eu romantizo a respeito daquela memória e trago para a sala de aula. Não importa, mas nós estamos trazendo. Então, nós estamos trazendo a memória, nós estamos trazendo a história, nós estamos trazendo os anseios da população que luta por um bairro que se reconheça operário, que produza uma identidade operária e, sobretudo, uma identidade de luta. E eu fiz uma identidade relacionada à luta. E eu posso dizer que no meu trabalho de pesquisa de mestrado, é onde eu fui pesquisar o que significava esse trabalho com a história e memória local, né? O que significava isso do ponto de vista didático e pedagógico. E aí nós chegamos à conclusão no trabalho de que durante 10 anos eu fiz uma série histórica de 10 anos coletando material, né, os materiais que já existiam desde que a gente conta 10 anos, materiais didáticos envolvendo a história da fábrica, envolvendo presença de pais, envolvendo visitas à fábrica constantes. A gente levava turmas de terceiro ano visitando a fábrica ainda quando ela tinha mais condições de visita, a gente fazia estudo do meio. E tem uma foto muito linda que eu fiz numa apresentação, que eu coloquei numa pequena apresentação agora, que não deu para trazer, mas eu não sei se a Gabriela conseguiria colocar, a Gabi, mas assim, mostrando que esse trabalho com a história da fábrica, para mim, ela tem basicamente vamos dizer, 3 pontos centrais, e que a gente pode se aprofundar e que a gente pode discutir em mais momentos. Então, essa questão de que, bom, os movimentos sociais, em muitos lugares, né, em muitos textos que a gente coletou, falava assim, bom, a escola é o local onde a gente pode divulgar essa história. A gente tem uma mudança curricular fundamental, resumindo tudo que eu estou falando, no nosso país, e a gente tem, finalmente, um governo, um contexto de Secretaria Municipal de Educação, com o projeto da interdisciplinaridade, que facilitou, sobretudo, e criou um terreno fértil para a gente dar um pontapé, vamos dizer assim, um pontapé inicial, mas sem arrogância eu falo isso, mas eu quero dizer que esse trabalho não foi só da Cândido Portinari, como não é só da Escola Céu Perus, eu penso que é um trabalho das escolas do nosso bairro e que certamente contribuem para que a firmeza permanente ela esteja cada vez mais presente no nosso meio e nos movimentos. E eu digo mais, eu acho que nós todos, eu, Maria Helena, professores do CEL, professores do Cândido, o pessoal dos coletivos culturais hoje, Quilombac, nós somos, aqui em Perus, os movimentos Fora Lixão e tudo mais, nós somos caudatários, nós somos resultado e nós estamos dando continuidade à luta dos queixadas. Então, por isso, força e viva Queixadas, somos Queixadas. Obrigada.
Agora, eu não sei como que vai ser feito, se vai abrir para alguma conversa, eu não tenho... era uma previsão, mas a gente teve problema técnico para início, então eu acho que a Gabi vai passar para a gente, o Godoy, talvez. Olá, Pedro. Oi, estão me escutando? Sim, sim. Boa tarde a todos aqui. Eu, infelizmente, peço desculpas aí pelos problemas técnicos e ausência aqui do nosso querido professor Godoy, que a gente está tentando resolver ainda esse problema, porque ele traz uma contribuição gigantesca, principalmente na área cultural e artística, né? Mas eu vejo aqui que a gente tem uma pergunta. Gostaria também de, como o Márcio falou, que ainda há algumas considerações a ser feitas para ele incrementar, né, essa história bem interessante, né, das conquistas e da memória da luta dos Queixadas, né, que reside até hoje em nós, que atuamos aqui no bairro. Também temos uma outra pergunta aqui para a professora Maria Helena, que está aqui, vocês estão vendo? O atual currículo da cidade... Fala, pode ler, Pedro, é melhor. O da cidade de São Paulo conversa e permite significativamente o trabalho com a história e a memória numa perspectiva interdisciplinar, e a atual política educacional da prefeitura tem fomentado a preservação da história e o resgate da memória numa perspectiva educacional? Bom, passo a palavra para vocês novamente, vou sair um pouquinho daqui, daqui a pouco eu retorno, tá bom? Tá bom, tá bom. O Márcio quer fazer as considerações ou eu começo com a resposta e depois você faz, Márcio? Começa com você a resposta, depois eu falo aqui. Tá. Eu penso o seguinte, eu não sei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas é interessante... quando você pensa na perspectiva curricular, é muito importante que a gente traga esses elementos. Eu penso assim, é uma pergunta, sem dúvida nenhuma, super importante, né? Assim, eu considero que existiu uma mudança a partir dos anos 90 também, no trato das práticas pedagógicas no que diz respeito à história. Então, houve, de certa forma, né, nós, desde aquele momento até os dias de hoje, nós presenciamos, tanto no campo da construção curricular, em termos da universidade, né, das práticas que trabalham as práticas no contexto da história, né, como também nas próprias práticas de sala de aula, a gente abandonou uma certa forma de trabalhar a história, que é aquela história temporal apenas, ou então que a gente vai, né, linearmente trazendo as datas e também trazendo os grandes mitos, né, da história, ou as grandes personagens da história, e também valorizando mais a história dos vencidos, né? Quer dizer, nós tivemos uma revisão disso a partir da década de 90, isso a gente pode afirmar. Mas o que eu não posso afirmar, com certeza, é assim, se o currículo da cidade de São Paulo, ele traz essa possibilidade. Primeiro, porque eu não fiz esse estudo do atual currículo do estado de São Paulo. Aliás, da cidade de São Paulo. Então, eu não fiz esse estudo, mas o que eu posso inferir é que há possibilidades de que você trabalhe com a história local, mesmo porque a própria BNCC, se a gente, com todos os problemas que a BNCC tem, mas há uma possibilidade, uma flexibilidade, vejam, a palavra é até um pouco complicada, mas porque, do ponto de vista do governo neoliberal, tudo é flexível e tudo é possível, né? Mas há uma possibilidade, sim, de que você, no currículo, você construa localmente um currículo
voltado para as questões locais. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem essa possibilidade, mas o currículo em si, ele não faz, né? A pouca coisa que eu vi, ele não faz assim, olha, focaliza lá a luta operária, focaliza a luta dos vencidos, focaliza a luta dos... quer dizer, para vocês terem uma ideia, em termos de museu industrial, a gente andou fazendo um levantamento tempos atrás, ou seja, o Museu do Trabalho, a gente quase não tem, acho que tem um em São Paulo, numa oficina ou numa palestra que eu fui, foi falado a respeito disso. Então, a memória operária certamente não é em currículo, ainda mais nos currículos atuais, ela não é valorizada, ela não é, né, assim, tão presente, mas eu penso que a gente tem liberdade para isso, tanto é que a gente faz isso. E essas nossas conquistas de autonomia curricular que a gente conseguiu, e não foi com pouca coisa, que vem desde essa época que eu falei, lá do início da década de 90, essa luta pela autonomia curricular, ela está com a gente, quer dizer, nós vamos abandonar essa autonomia, nós vamos abrir mão dela? Nós, professores do bairro de Perus, podemos sim construir um currículo que tenha essa perspectiva. Tá certo? Eu acho que sem dúvida nenhuma. E agora, eu queria fazer o gancho com o segundo item. Pedro, você poderia falar de novo? Eu não sei se eu trouxe tudo que eu precisava nesse momento, mas o segundo item, Pedro. Na mesma pergunta? A atual política educacional da prefeitura tem fomentado a preservação da história e o resgate da memória numa perspectiva educacional? Não tenho dúvida em dizer que não. Não tem. Não tem porque, bom, a gente acompanha algumas formações, né, de professores, e eu acho que tem certas coisas que a educação não privilegia e não trabalha, exatamente porque... sabe assim, as políticas educacionais, dependendo do contexto que você está e das condições favoráveis ou não, né? No caso agora eu considero que as condições não são favoráveis, né? Mas que a gente tem que lutar, é uma obrigação nossa essa firmeza permanente, mas eu posso dizer que não há valorização, não há nem valorização da política de preservação histórica. Quantos anos nós lutamos para manutenção da fábrica tombada como patrimônio municipal? Quantos anos a gente permanece nessa luta? E a gente vê o quê? A gente vê a fábrica sendo cada vez mais sucateada. Então, não, com certeza não. E tem, assim, algumas medidas que a prefeitura... recentemente, me parece que ela tomou uma medida, a Prefeitura de São Paulo, quando, por exemplo, ela tira determinadas leis que mantêm preservação. Tem um grupo interessante que trabalha, a Regina vai fazer uma conversa dessa com vocês na próxima semana, que traz essa coisa de que o patrimônio histórico, né, a professora Simone Cifone trabalha junto com ela, tem um grupo muito importante aqui em Perus, com representação de pessoas aqui de Perus, e que fala da dificuldade que é a manutenção ou um trabalho voltado para a preservação da memória. Então, o nosso currículo, com certeza, gente, e nem as políticas educacionais primam por realizar um trabalho de preservação de memória, tá? Eu penso assim. Márcio. Pedro. Márcio. Ó, a gente tem mais algumas perguntas aqui que eu vou fazer e passo a palavra novamente para vocês. A gente tem bastante gente aqui saudando vocês, professora Maria Helena, professor Márcio, a Cláudia Bonavita, Franciele, falando todos, Mário Bortotto, firmeza permanente. E temos mais algumas perguntas aqui. A Rosângela, eu vou botar aí para vocês, fez uma pergunta. Resgatar a história e a memória e a história é fundamental para que partilhemos os valores universais da humanidade e também para que
histórias de perseguição e crimes contra essa mesma humanidade não se repitam jamais, como o nazismo ou as ditaduras? Como vocês veem a história de Perus nesse contexto de resistência ao fascismo? Essa é uma pergunta para os dois. Temos também aqui uma outra pergunta, especificamente para a professora Maria Helena, a Nay Ana Andrade. Excelente. Existe material de pesquisa disponível, professora Maria Helena? Outra pergunta, da Miriam Santos. Lena, Perus é um território educativo? Então, temos bastante pergunta aqui. Passo a palavra para vocês novamente, tá bom? Mas você podia falar da resistência ao fascismo, depois eu retomo. Eu falo também. Tá bom, Pode podem começar. Pode. Tá legal. Eu queria saber dos organizadores da questão do tempo, né? Quanto tempo que a gente tem ainda? Como a gente teve problemas são muitas perguntas e as respostas às vezes ficam meio que complexas da gente fazer, né? Okay. Então, quanto tempo ainda, Pedro? Como a gente teve esses problemas técnicos, vamos estender até 1h30, tudo bem? Mais 20 minutos? Tranquilo. Tá bom. Não, tranquilo. Viu, só fazendo algumas considerações em cima do que a Lena falou, a gente vai respondendo essas perguntas. É interessante a gente ver as perguntas, ver que as pessoas estão interessadas. E, assim, esse movimento que a gente teve aqui em Perus dos Queixadas, eles nos ensinaram muita coisa. Acho que foi a Rosângela que perguntou sobre o combate ao nazismo, uma coisa assim, né? Eu acho que os Queixadas, com a sua firmeza permanente, nos ensinaram a combater tudo aquilo que é de ruim, né? Tudo aquilo que é nocivo ao ser humano, que degrada as condições humanas. Por exemplo, vários governantes quiseram instalar coisas ruins em Perus. O Maluf queria instalar um incinerador no Parque Anhanguera. A população disse não, vencemos. Um governador queria limpar o Rio Pinheiros e jogar toda a sujeira do Rio Pinheiros aqui em Perus. A população, mais uma vez, disse não vai ser o pinicão da cidade de São Paulo, né? E seria despejado onde hoje é o acampamento Irmão Alberto, né? O Lixão Mais Um Não, esse filme nós já vimos. Tudo isso são lições que os Queixadas nos deram. E quando a gente fala de firmeza permanente, que os Queixadas nos trouxeram, que veio lá de longe, a gente deve dizer que como diz um jongo que o pessoal da Quilombac sempre canta, né? Queixadas nos ensinaram a lutar sem a espada. E a firmeza permanente é isso. A gente não lutar com a mesma arma do nosso inimigo, porque ele é mais poderoso. Mas é ser firme permanentemente combatendo a tudo isso. As escolas deveriam ter isso como lema, a firmeza permanente. Quem trabalhou comigo em escola sabe uma coisa que eu sempre repito e falo, é o seguinte: a gente não sabe dizer não. A gente precisa aprender a desobedecer. A gente precisa aprender a falar não para os poderosos. Se o Covas fala, vai voltar às aulas dia 7, as aulas voltarão dia 7 de setembro, a gente vai falar, não vai voltar. E vamos ser firmes na nossa decisão. Vamos lutar sem a espada, né? Se eles nos impingem, se eles nos trazem coisas que a gente não concorda, ideias absurdas, vamos seguir os Queixadas, vamos lutar sem a espada e vamos dizer não. Vamos aprender a desrespeitar coisas que não são boas para a nossa dignidade. Vamos aprender a desrespeitar ideias absurdas e a falar não. Tá? E eu acho que toda escola devia colocar no muro o firmeza permanente. Né? Eu acho que é minha última fala, não sei se eu vou ter depois, mas se eu tiver, depois eu procuro, anotei aqui algumas perguntas e responder melhor.
A Marilena acho que pode falar sobre algumas coisas. Então, a Rosângela pergunta, né, sobre a questão se esse trabalho com história, com memória, ele nos ajuda nesse momento que a gente vive a resistir ao fascismo, a resistir a toda essa investida que nós estamos tendo contra a democracia, contra qualquer possibilidade das pessoas serem autônomas e trabalharem no coletivo, né? Sem dúvida, eu acho que assim, a minha postura como profissional, como educadora, como professora, ela sempre foi nessa direção. Isso eu estou falando no individual. Ela sempre foi na direção de combater o autoritarismo. Por quê? Porque eu acho que eu adquiri, eu estou, né, sendo agora um pouco individualista para dizer, mas eu adquiri, ao longo dessa minha trajetória no bairro de Perus, eu adquiri conhecimento suficiente para resistir ao autoritarismo. Então, portanto, eu me incluí nas lutas populares aqui do bairro, sempre nesse aprendizado cotidiano que nós tivemos, não só na escola, mas que nós tivemos, porque nós somos de gerações anteriores, a gente não necessariamente teve isso na escola, pelo contrário, né? A gente tinha educação moral e cívica, a gente tinha o SPB, a gente falava de eu te amo, meu Brasil, eu te amo, e assim por diante, né? Então, agora, quando a gente começa a trabalhar na escola, e a gente começa a dizer que há possibilidade de resistência, de que a gente vê exemplos concretos aqui no nosso bairro, de luta operária, de luta de vários segmentos da população brasileira, ou estou dizendo mais relacionado a nós mesmos. Quando a gente vê muitos segmentos aqui de Perus relacionados a lutas, ou então a constituição de grupos, de coletivos, que primam, né, pela luta da liberdade, pela luta do bem-estar para todos, da satisfação de todo mundo, boa qualidade de vida para todo mundo, seja os indígenas da aldeia do Jaraguá, seja a população de assentamento, seja os grupos, os coletivos culturais, quer dizer, quando a gente traz tudo isso para o universo da escola, e junto com isso, que eu acho que precisamos ter isso na nossa cabeça, a gente não esquece o currículo que vai fazer, que é um acúmulo cultural que a gente tem da humanidade. E nesse acúmulo cultural, eu entendo que trazer a história da escravidão, mas não da perspectiva só do negro, do preto, que hoje a população preta insiste em dizer, e quer ser identificada dessa forma, essa população, nós precisamos ensinar esse conteúdo dentro da escola. Não do ponto de vista conteudista, mas nós precisamos trazer esses elementos para dentro da escola, porque é dentro da escola que as crianças têm a oportunidade de acessar esse conhecimento, é um direito que elas têm. Então, claro que se há um maior acesso ao conhecimento, à leitura, a possibilidades das mais diversas, acesso a diversas linguagens artísticas. Lógico, eu penso que nós, sim, temos como resistir, assim como eu disse, o meu exemplo, eu consegui e consigo resistir ao fascismo como pessoa, mas na minha coletividade, eu também nós conseguimos aqui no bairro resistir muito e em muitas oportunidades. Então, sem dúvida, Rosângela, eu acho que é por aí mesmo. A professora que pergunta sobre material de pesquisa, gente, é até muito interessante, porque a gente tem um acervo de produção de teses, dissertações, trabalhos de mestrado, artigos em revistas, né? Nós temos o trabalho aqui que vale a pena ressaltar, que é o trabalho do professor Euler Sandeville, que está com a gente, está com a gente sempre, no trabalho, né, na orientação, mas também no compartilhamento da história, da produção do território, de interesse de cultura e de paisagem, que foi uma luta nossa, uma luta
travada, ele pode estar no papel como uma legislação, mas, sobretudo, ele é uma aspiração de resistência. Então, nós temos um monte de material, muita coisa. Algumas teses no sindicato, teses, dissertações, artigos, etc., e nós temos a grande satisfação de dizer aos professores, aos moradores e às pessoas que estão nos assistindo que a gente, que foi conquistado por um grupo que hoje é um coletivo de história e memória, que está fazendo toda a coleta e o tratamento de um material da história do bairro. Então, esse grupo, ele inclusive ele tá muito bem constituído com pessoas que têm técnica para fazer esse tratamento desse material recolhido. Então, é um grupo que se chama um grupo de história e memória, que muitos jovens participam, e inclusive recebeu um fomento, e tem que receber mesmo, porque sem fomento a gente não consegue fazer as coisas. Como é que você vai tratar de documento, né? Então, tem esse material, sim. Eu acho que nós podemos ser o contato, né? Nós, eu, o Márcio, o Pedro, o Godoy e tantas outras pessoas, a gente pode aí compartilhar com vocês. E esse grupo que eu falei que funciona no período de pandemia, a gente não está fazendo encontros presenciais. Eu também participo, mas não está fazendo encontros presenciais, mas o pessoal está trabalhando e bastante para organizar esse material. E agora a pergunta da Miriam, que eu acho que é uma pergunta que, da minha parte, eu também vou fazer as considerações finais, né? Com a pergunta da Miriam, eu acredito que a gente pode também encerrar, né? A minha parte, pelo menos. Ciperus é um território educativo, um território educador. Eu penso que o nosso território, nesse alargamento, né, que inclui Jaraguá, que inclui esses pontos, esses corredores culturais, essas ideias que estão muito fervilhantes aqui no nosso território, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, inclusive, é um território cultural. Eu vou retomar as ideias lá do Paulo Freire, mas também depois, quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre a cidade como cidade educadora, né? Esses são conceitos que eles foram surgindo nesses debates. E teve aquela pergunta sobre a interdisciplinaridade, se é possível a gente trabalhar também, né? Que é uma das primeiras perguntas que eu comecei a responder. Eu acho que ela se articula porque você tendo um território cujas explicações ou entendimentos sobre o lugar ou sobre o território, ele se encontra nele mesmo, né? Ou seja, se eu trago uma turma, ou se eu levo uma turma para fazer um estudo de meio, para fazer uma incursão sobre esses aspectos do nosso bairro, ora, não é só uma disciplina uma disciplina escolar, que consegue responder a esse problema que nós estamos trazendo. São as disciplinas na sua interdependência, ou na sua intersecção, ou na sua integração. Então, eu penso assim, que eu sei que a pergunta que a primeira resposta, a primeira pergunta que eu respondi nesse momento, estava bem relacionada a se no currículo da cidade a gente consegue fazer interdisciplinaridade. Gente, eu considero que, além de ser um território educativo, o nosso território, que, portanto, as ferramentas da interdisciplinaridade, elas nos dão muita força para fazer isso, mas a gente precisa estudar, também não é de qualquer forma, que é muita responsabilidade que a gente tem em relação às gerações que vêm, né? Eu penso que, além disso, né, além da gente ter essa possibilidade interdisciplinar de explicar nosso bairro, a nossa vivência, o próprio território em si, com os seus elementos, ele é um território fundamentalmente educador, né? Ter lá na praça, a minha filha hoje, quer dizer, essa live aqui é uma live muito familiar, né?
porque nós temos uma assistente técnica aqui em casa também, e ela falou assim, mãe, a firmeza permanente está na praça. Ela vive falando isso, porque ela sempre acompanhou a gente nos movimentos e tal, e aí ela disse assim, mãe, lá na praça, no coreto, eu lembro da moça, que era uma menina que era participante do coletivo de mulheres, de mulheres negras. Eu lembro dessa moça, só não sei dizer o nome exatamente, e ela estava lá fazendo todo o trabalho de colando azulejos, peças, e no final lá a gente lê firmeza permanente. Ora, esse firmeza permanente, ele tem que ser, ele é um motivo de interrogação. Eu tenho que saber explicar isso para as minhas crianças. Por que aquele lema está ali? Por que aquele traço, aquela marca, a marca monumental da fábrica, mas a marca monumental dessa escrita que tem lá na praça, eu tenho que ter elementos para poder, dali, construir conhecimentos, trabalhar os conhecimentos que se articulam com outros conhecimentos, que é o pacifismo, por exemplo. Né? Se a gente tiver essa percepção de que não podemos ficar só no local e que temos que fazer sempre esse trânsito de conhecimento, nós iremos estar, eu tenho certeza, trabalhando nessa resistência. Nós estamos aqui, né, Uai? Nós resistimos também, nós resistimos, e todo mundo que está aqui nessa live resiste, e eu tenho certeza que nós somos, sim, Miriam, com certeza a gente se cruza muito nesse território. Muito, o tempo inteiro. Eu acho que eu paro por aqui. Márcio ou Pedro? Para encerrar, está dando tempo, eu só queria comentar bem rapidamente, a Joyce, parece que foi a Joyce que colocou, a escola como espaço de reconstrução, né? E também alguém colocou o aluno se sentir parte do lugar onde vive, né? Eu me lembro, quando eu li isso daí, eu me lembrei de uma aula, eu não sei se foi quando eu trabalhava na Cândido Portinari ou no Gavião Peixoto, que eu contei a história da fábrica de cimento, né, da importância dos trabalhadores, e um aluno falou assim, ô professor, então nós somos importantes? Né? Ele se sentiu parte daquela história. O lugar onde ele vive foi importante para a industrialização brasileira, paulista. Ele falou, pô, então vou falar para minha mãe na hora que eu chegar em casa, né? que a gente é importante. Então, isso foi uma coisa que marcou, né? E a escola como espaço de reconstrução, eu acho que é por aí. Hoje se discute muito a questão da derrubada de estátuas, né? Eu acho que a gente poderia ampliar a rodovia dos Bandeirantes, quando cruzou o Perus, dizem os historiadores aí do bairro que foi a partir do momento em que ela atravessou o Jardim do Russo, ela separou o Jardim do Russo, ali surgiu a primeira favela de Perus. E o que é interessante é que a rodovia dos Bandeirantes, ela atravessa de um lado o Pico do Jaraguá e a rodovia Anhanguera do outro. Os índios guaranis estão cercados até hoje pelos bandeirantes e pelo Anhanguera, assassinos de índio e prisioneiros que aprisionavam de escravizar. Então a gente tem que mudar os nomes também de rodovias. A gente tem que mudar também nomes de ruas de Perus, por exemplo. Alguém sabe quem foi Fiorelli Pizzicato? Quem foi Silvio de Campos? A gente tem pessoas muito importantes na história de Perus para dar nome para as nossas ruas. Então, vamos derrubar estátua, vamos mudar nome de rua, de rodovia, e vamos transformar a partir da escola, né? Eu já vi aqui que a escola Florestan Fernandes falou aderimos, né? Vamos colocar o firmeza permanente na escola, né? Então, eu acho que é por aí. Eu queria agradecer ao Pedro. Eu estou muito chateado da gente não poder ouvir nosso grande companheiro Marins Godoy, né, que tinha muito também, eu acho, para colocar, para falar, um grande poeta, professor, militante, né? Eu fico assim de não poder ouvi-lo aqui. Mas eu acho que
Valeu, obrigado, Joyce, toda a equipe gestora da MFCL Perus, Pedro, Godoy, pelo convite. E a gente estamos aí, né? Eu encerro falando o seguinte, né? Tem uma frase que diz que conhecer o mundo é o primeiro passo para transformá-lo, né? Então, conhecer a nossa realidade, o nosso bairro, é o primeiro passo para que a gente possa transformar. E firmeza permanente para todos, João Breno vive. Soró também, Soró. É isso que eu ia falar, eu ia agradecer vocês muito pela participação. Eu havia combinado com o Godoy, ele ia fazer uma introdução muito rica, muito bonita, e trazer justamente o nome dessas pessoas que já se foram, mas que deixaram um legado muito importante. Então, é João Breno, Mário Carvalho Jesus, lembrar do nome do Tião, que sempre esteve com a gente lá na MFCL, veio conversar com a gente, e o Soró, e até nessa confusão tecnológica aqui, o Marins Godoy lembrou muito. A gente está organizando tudo isso na famosa sevirologia, né? A gente está se virando da maneira que a gente consegue, relembrando a figura tão importante do Soró, para que esse movimento continue com a sua potência, né? E o que a gente viu aqui hoje foi essa potência, a potência dos queixadas de lá atrás e dos novos queixadas. Então, a gente agradece muito a participação dos professores, pedimos imensas desculpas pelos erros, pelas falhas tecnológicas. A gente da MFCL Perus agradece todo mundo. Estamos organizando outras lives com essa temática para entender e compreender essa complexidade do território Perus. Estaremos em próximas lives com o Marins Godoy aqui fazendo e falando com vocês. Então, eu só tenho a agradecer a todos e falar que continuamos com a firmeza permanente para conseguir ressignificar nosso território e nossa formação e as nossas escolas. Muito obrigado a todos. Eu acho que a gente encerra por aqui. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.